Salve, gurizada! Se finda mais um campeonato brasileiro que o Flamengo foi campeão. Na verdade, foi bicampeão, né? Porque ganhou em 2019 e ganhou novamente em 2020. E assim, trouxeram de volta uma das novelas do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro de 1987. Mas antes de contar o que rolava lá nos anos 80, eu vou pedir com o maior carinho para vocês, de coração, se inscrever no meu canal, deixar o likezinho e aproveita e comenta aí embaixo quem que tu acha que é o campeão, verdadeiro campeão de 87, se é o Sport ou se é o Flamengo. Muito bem, vamos começar em 1986. Como era o Campeonato Brasileiro de 1986? Eram os 6 melhores times de São Paulo, os 5 melhores times do Rio de Janeiro, os 2 melhores de Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, e o resto que ganhava os estaduais, Paraná, Santa Catarina, enfim. É muito parecido com o que a gente vê lá na Europa, lá na Champions League, ok? Aí a CBF disse, nós vamos mudar o jeito do Campeonato Brasileiro pro ano seguinte, 1987. Eles iriam pegar os 24 melhores e iam deixar na Série A. E aí o resto seria a Série B, como a gente vê hoje em dia. Só que aí tem um ponto importante que o Botafogo não conseguiu ficar entre esses 24 melhores. E a CBF disse, não vamos mudar não, porque nós não temos condição financeira, vamos deixar assim como tá. Beleza, deixaram como tava. Só que aí formou o Clube dos 13. Quem fazia parte desse Clube dos 13? Os 4 maiores de São Paulo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Os 4 maiores do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Os 2 maiores do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. Os 2 maiores de Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Bahia. Eles formavam o Clube dos 13. Eles fizeram uma competição própria, chamada de Copa União. Só que a CBF falou assim, cara, vocês podem fazer essa Copa União de vocês, só que a gente vai fazer o nosso brasileiro. Ok? Fechado. Só que, em questão de regulamento, a CBF disse que haveria um cruzamento no final, com os 2 campeões e os 2 vice-campeões para fazer tipo uma finaleira, entendeu? E os times foram contra, os times dos clubes dos 13 foram contra isso. Porém, o presidente do Clube dos 13 assinou o termo, papelzinho do regulamento que sim haveria esse cruzamento. Se o cara assinou, tá assinado, meu querido. Entendeu? É assim que funcionava. Pelo menos teria que funcionar. Mas aí vem um ponto importante, que na TV, os jogos que foram transmitidos foi os jogos dessa Copa União. Para TV aberta, a galera toda se reunia no domingão lá para assistir os jogos da Copa União. Só que o Campeonato Brasileiro da CBF ficava rolando, cara, de boa. E aí, quem foi o campeão dessa Copa União foi o Flamengo. E o vice foi o Internacional. Que situação lá nos anos 80 já, essa palhaçada. O Flamengo ganhou, ok. O brasileiro teve um empate. Teve um empate. O Sport e o Guarani ficaram nos pênaltis empatados 11-11. A CBF decidiu dar empate como os 2 campeões. E aí falou assim, beleza, agora chegou a hora do cruzamento. Só que o Flamengo e o Internacional, como eram contra, não apareceram no jogo. E quando uma pessoa não aparece num jogo, numa luta ou em qualquer outro lugar, o que acontece? WO. Simples. WO. Ok. Só que daí, como os 2 estavam empatados, o Sport e o Guarani, eles resolveram fazer outras 2 partidas e assim o Sport ganhou. Então o Sport foi campeão brasileiro de 1987. Para mim, isso é claro e simples, só que tem gente que bate na tecla que o Flamengo é campeão, porque o povo assistiu e não sei o quê. E aí, o Flamengo tentou entrar na justiça, tentou não, ele entrou na justiça para ser o legítimo campeão desse brasileiro. Só que ele perdeu nas 2 instâncias. Então, o STF disse que o campeão lá do brasileiro de 87 é sim o Sport. A taça das bolinhas, tinha um monte de bolinha em cima, tá onde? Com o Sport. Ou seja, o Sport é campeão
do Brasileiro de 1987. Para mim, isso é claro, simples de entender, porque se os caras não apareceram sequer no jogo para defender o título, aí para mim já acabou, meu querido. Então, aos flamenguistas, não tô falando para não comemorar o título. Tô falando, mano, comemorem. Sério, vocês merecem. Mas vocês não são octa. Vocês são hepta. Vocês ganharam em 1980, 82, 83, 93, 2009, 2019 e 2020. Não existe o campeonato de 87 aí pra vocês, ok? Por mais que a grande mídia diga que é octa, pode dizer, mas a gente sabe que a CBF puxa um pouco, né? Aí fala, mas a CBF deixou, a CBF lá deixou os caras falar que são octa. Mas judicialmente eles não são octa. Judicialmente eles perderam no STF. O STF judicialmente falou, campeão de 1987 é o Sport. Enfim, essa é só uma das novelas que existe no futebol brasileiro, porque era tudo muito confuso ali para baixo dos anos 80. Anos 80 ainda tinha muito campeonato que ainda forma uma confusão nessa questão de título. Um exemplo disso é o Mundial do Palmeiras. Então, se tu gostou desse vídeo, cara, vai ficar meio brutão assim o vídeo, porque é a condição em que eu me encontro, mas eu gosto de falar dessas histórias do futebol, gosto de falar em história de times, então se tu tem alguma sugestão, pode deixar pra mim, que eu vou fazer o vídeo pra vocês o mais fácil e explicativo para todos entenderem, não só quem acompanha o futebol, mas também quem está começando agora a acompanhar o futebol e quer aprender um pouco mais, então eu vou tentar deixar de uma forma simples de entender. Então, por isso que eu peço para vocês colocarem aí no comentário o que vocês acham dessa confusão. Se vocês consideram, é lógico que os flamenguistas vão considerar que o campeão é o Flamengo, né? Mas enfim, para mim, o campeão de 87 é o Sport e um beijo.